aqui nesse texto que acabamos de ler, estava acontecendo uma desobediência de muito tempo atrás, onde o Senhor, quando prometeu a terra para o povo de Israel, que foram conquistando as terras, Ele disse: vai lá, conquista a terra, mas porém, não tome esposa do lugar que vocês conquistarem. Do mesma forma também, as mulheres e vice-versa, os homens também não podiam também se casar com as mulheres, nem as mulheres com os homens do povo de Israel. Então o que estava acontecendo ali? Uma grande desobediência a Deus. E aconteceu que eles derrubaram o altar do Senhor por causa do rei Acabe, que por sua vez se casou com Jezabel, que era de outra etnia, de um outro povo. Se casou com Jezabel e derrubou os altares do Senhor. E ali Israel derrubaram os altares e eliminaram as 3 principais festas de Israel, que era a festa de Pentecostes, Tabernáculos e a Páscoa. Não tinha mais. E certa vez rolava ali uma festa, se fosse no dia de hoje, uma rave, sei lá como se pronuncia, aonde era tudo liberado. A festa começava num dia à meia-noite, e terminava no outro dia à meia-noite, e rolava de tudo. Ali os historiadores falam que rolava de o que você pensar, de droga, sexo, e até sexo com animais. Mas o que mais atentava a Deus é que tinha também orgia com crianças naquele lugar, e aonde aparece o nosso personagem. A Bíblia não fala não faz muita introdução desse personagem nosso aqui, do profeta Elias. Quando ele apareceu, estava rolando uma festa dessa. Ele invadiu lá este lugar que estava essa festa e falou. E segundo a Escritura, as vestes dele eram muito esquisitas, que era uma roupa de trás de camelo, um cinto também de camelo, de couro de camelo. E ele invadiu lá e falou: olha, Acabe, esse Deus aí. E quando nós falamos de Acabe, irmão, nós falamos assim de um rei, filho de Oni, que nada mais era da linhagem de Davi, não era qualquer um. Era um escolhido, porque naquele tempo era Deus que escolhia, era Deus que colocava, era Deus que tirava. Então quando nós estamos falando de Acabe, nós estamos falando de um verdadeiro sangue real. Aí aparece Elias e fala assim: puxa vida, esse daqui é seu Deus, Baal? Puxa vida. E Israel era muito farto. Israel tinha de tudo, riqueza, fartura, não faltava nada. Aí Elias pega e fala assim: ó, segundo a minha palavra, eu homem, segundo a minha palavra, olha, não vai chover mais. Não vai chover. E hoje nós sabemos que nós dependemos da água para tudo. Esses dias aí que ficou sem chover, que desespero, hein? Que desespero. Aí imagina, 3 anos ficou sem chover. Aí Elias pega, fala essa profecia aqui, segundo a palavra dele, durante 3 anos não chove. Aí Deus pega e fala para Elias: Elias,
sobe ao monte, que lá eu vou providenciar para você água, comida, tudo que você precisar. Você vai lá, toma. Fique lá por um tempo, até um tempo que você precisar, até o tempo que eu falar para você, vem e desce. Então Elias subiu ao monte, no ribeiro. Aí ele tomava água fresca, que tinha o riacho lá. Os urubu, os corvos, os urubu, trazia comida para ele 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Ele comia, bebia e saciava. Porém, a seca foi muito longa. Foram os 3 anos de seca. Aí o que aconteceu? Acabou a água também, secou o riacho, secou o rio. Aí começou a faltar as coisas também para Elias. Aí Deus pegou e falou para ele, quem está com a Bíblia aberta, aí 1 Reis mesmo, 17:1, fala do ministério de Elias. No 17:8, Deus manda ele ir para a casa da viúva de Serepta. Aí Deus falando com Elias, levanta-te, vá a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenarei ali uma mulher viúva, para que te sustente. Aí ele vai para Serepta. E a viúva estava lá pegando algumas gravetos. Ele pede algo para comer. Ela fala, poxa vida, eu só tenho um punhadinho de farinha no pote e um pouquinho de azeite. Estou aqui pegando essa lenha para que quando eu fizer esse restinho de farinha, esse restinho de azeite, eu e meu filho morram de fome. Porém o profeta do Senhor falou assim, não, vive o meu Senhor, vai, pega o azeite e a farinha, faz um pão e dá primeiro para mim comer, que segundo a palavra do Senhor, aí ele já usou a palavra do Senhor, que segundo a palavra do Senhor, não vai faltar. E foi assim, Elias comeu, bebeu e não faltou o azeite ali. Porém, o filho daquela mulher veio a falecer. E a mulher pensou que, por causa de Jerusalém, ali, estava passando por toda aquela dificuldade, a culpa era do profeta também. Porém, o profeta pegou e ressuscitou o filho daquela mulher. Ela diz, profeta, o que tenho eu contigo, para que meu filho também pague com a vida? Aí Deus faz um milagre. De forma milagrosa e providencial, multiplicou a farinha e o azeite, até que a chuva voltasse a Israel. Aí saindo dali, Elias pegou e falou assim, agora está no capítulo 18. Puxa vida, não dá mais para viver desse jeito. Vou pegar, sucedeu no capítulo 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, vai te mostra Acabe, porque te darei a chuva sobre a terra. E Elias foi mostrar-se a Acabe de forma extrema, em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo,
que temia muito ao Senhor, porque se sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, escondeu numa cova. Então nós vemos aqui que Elias apareceu, mas igual a ele, tinha 100 profetas escondidos, na mesma situação, escondido também. E aí ele foi, subiu, falou para o mordomo, fala para Acabe aparelhar os seus carros, que hoje vai vir chuva. E aí todo mundo, hoje eu não vou montar o altar de 12 pedras, né? Aí todo mundo subiu, falou, aí teve o desafio dos 450 profetas de Baal e 400 de Azera, onde que aquele que respondesse com fogo seria o Deus, para que a chuva pudesse descer. Então Elias propôs o desafio: aquele que responder com fogo será o Deus de Israel. Aí pegou e Elias pega as 12 pedras, reconstrói o altar do Senhor que estava destruído, e a história, a palavra de Deus nos diz que era meio-dia, os profetas de Baal não conseguiu responder o fogo. Elias começou a zombar. Vou pulando etapa aqui para nós ganharmos um pouco de tempo. E depois que Elias montou o altar do Senhor, restaurou o altar do Senhor ali, e partiu o bezerro no meio, e pediu água. Olha como o profeta era ousado. O que estava faltando para eles? Água. O profeta mandou buscar várias vezes água para molhar a lenha. Para molhar a lenha. Deus responde com fogo. Lambeu o holocausto, lambeu o bezerro, lambeu a lenha e lambeu a água. Deus maravilhoso. E depois disso, aí é onde que nós lemos, que é no 18:41 em diante, que pediu para o moço subir lá, preparar, ver se ia chover, pediu para Acabe. E uma coisa que me deixou muito curioso meditando na palavra de Deus, foi que quando Acabe, ele pediu para Acabe, sobe, come, bebe, porque hoje vai vir a chuva, o profeta andava a pé. Porém, o profeta chegou primeiro do que Acabe, que estava a cavalo. O profeta chegou primeiro do que o rei que estava a cavalo. O profeta era atleta ainda, andava muito. E ele ficou esperando no portão. Falou assim: agora, com tudo isso que aconteceu, agora eu ganho Israel de novo. Agora vai se direitar. Vai direitar o povo de novo. Porém, quando ele estava no portão, ouviu rumores que Jezabel, por causa dele ter matado os 450 profetas de Baal, Jezabel também prometeu a cabeça dele, falou assim: agora, filho, eu vou te pegar também. Aí ele pega e fica com medo ali. Naquele momento, ele fica com medo. E foge.
Aí o que mais me chama a atenção, que ele esquece quem ele é. Ele esquece lá do milagre que Deus fez, que ressuscitou o filho da viúva. Ele esquece o que Deus tinha feito para ele, alimentou ele com carne, churrasco todo dia, bebeu água mineral durante 3 anos. Ele esquece de quem que ele é. Ele esquece o que Deus fez para ele. Aí ele resolve fugir. Aí ele resolve fugir, se esconder, para não perder a vida. Aí vamos lá para o 19. 1 Reis 19. Que vai dar que eu já falei, um pouco e depois ela vai adiantando. E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe assim: façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a sua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja, o profeta estava com medo. O profeta correu, se escondeu e pediu a morte. Aí eu meditando nesta palavra, muitas vezes nós salvos, com uma oração poderosa, nós sabemos que existe um Deus nos céus que sabe todas as coisas, e muitas das vezes nós se covardamos. Muitas das vezes nós, irmão, se você soubesse como que eu estou falando a palavra aqui, estou com as costas tudo arrepiadas, acho que Deus está falando com alguém. Estou sentindo a presença dele aqui agora. E muitas vezes a gente tem tantos problemas e a gente esquece de quem nós somos. A gente esquece da palavra poderosa. A gente esquece que um dia a gente orou para alguém e alguém arrumou um emprego. A gente esquece que um dia a gente orou e alguém se curou. A gente esquece de onde a gente é. Muitas das vezes o problema é tão grande que a gente se deita, e pede para o Senhor: eu não quero acordar mais, devido a esse problema. Oh, Deus maravilhoso, eu não quero acordar mais. Tão forte esse problema, e eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei por isso. De tão forte que você prefere a morte. E foi assim que o profeta se sentiu. O profeta se sentiu acuado, esqueceu de quem ele era, e preferiu a morte. Continuando, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E então um anjo do Senhor lhe tocou: levanta-te e come. O zimbro é uma árvore típica do deserto. Primeiro ele chegou ali e se assentou debaixo daquela árvore. Não sei que hora que era. Ele se assentou, e acredito eu que a mesma coisa quando nós estamos nos nossos lares. Nós se assenta no sofá para assistir TV e não aguenta e vai tombando até deitar. Aí ele pegou, deitou e dormiu. E apareceu um anjo do Senhor. Toda vez que o anjo do Senhor aparece no Velho Testamento, é uma figura de Jesus Cristo.
E apareceu um anjo do Senhor, cutucou ele, acredita? Agora eu estou falando com as minhas palavras, mas porém está escrito aí no 19 em diante. Cutucou ele e falou assim: levanta, come. Acho que ele pegou e acordou, olhou, viu o anjo do Senhor e falou: opa, acho que o Senhor atendeu minhas preces, acho que eu morri, estou morto. Porém, olha o que falou para ele: come e bebe. Falou: não morri nada, vou comer e dormir, vou me comer, beber e dormir de novo. E dormiu, falou: vou dormir. Porém, o anjo do Senhor cutucou ele novamente. O anjo do Senhor cutucou ele novamente e disse: levanta, bebe e come, porque muito longo será o caminho. Amém? E olhou, 19:6, e olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, ele tocou, ele disse: levanta-te e come, porque muito comprido é o caminho. Aí nós vemos que muito comprido era o caminho. E aí eu, estudando lá da onde que ele ia, até o Monte Horebe, dá cerca de 360 quilômetros. Dá cerca de 360 quilômetros. E eu vejo o irmão andar de bicicleta também, eu também estou andando com o André. Quando nós andamos 35 quilômetros, 45 de bicicleta, Jesus amado, a gente chega arrebentado. Por isso que o anjo do Senhor falou assim: levanta e come, porque muito longo será o caminho. E o profeta, conforme eu falei para vocês, eu acho que ele era atleta, porque ele andava bastante. Levantou-se, 19:8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor lhe disse: o que faz, Elias? Que faz aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, buscam a minha vida para que me tirarem. E Deus disse: sai para fora e põe deste monte perante a face do Senhor. Então nós vemos aqui que o profeta estava com medo. E se você vê lá no 18, no 19 do 1 em diante, ele fala a mesma coisa. É a segunda vez que Deus pergunta para ele: que faz aqui, Elias? Ele fala assim, ele responde a mesma coisa: sai para fora, põe deste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, e fendia os montes, e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois, uma voz mansa e delicada. Aí era Deus. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto em sua capa, saiu para fora e pôs a entrada da caverna. Eis que veio uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Aí Elias
vai falar a mesma coisa que ele falou aqui, ó. Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Jezael, rei da Síria, e também Jeú, filho de Níce, ungirás reis de Israel, e também Eliseu, filho de Abel, Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Veja a caminhada do profeta. Ele pediu a morte. Ele pediu a morte para o Senhor. E se fosse eu, se fosse outra pessoa, qualquer outro, servo do Senhor, aconselhando alguém que queria tirar a vida, nós ia dizer os planos de Deus, que Deus tinha para ele. Porém, o Senhor não contou os planos que o Senhor tinha para ele. O Senhor não contou, porque Deus não tinha plano de morte para Elias. Deus tinha um plano de vida. Elias não ia passar pela morte. Todo mundo conhece a palavra aqui. Eu estou só apenas repetindo o que Deus pediu para mim falar esta noite. Deus não queria que ele morresse, porém ele não morreu. Mas porém Deus não contou para ele que ele ia. Falou assim: vamos, Elias, força aí, que você não vai morrer, você vai ficar vivo. Você vai ficar vivo. O plano que eu tenho para você é arrebatamento. Deus tem para nós um plano de arrebatamento. Quem sabe nós não vamos passar pela morte, nós vamos ser arrebatados. Porém Deus não contou para ele que tinha um plano para ele, que ele ia subir numa carruagem de fogo. Deus falou assim: ó, muito longo é o seu caminho, você não vai morrer agora, muito longo é o seu caminho, vai e volta pelo mesmo caminho. Aí entra nós na bicicletinha de novo, são 360 quilômetros para voltar, o profeta tinha que voltar a pé. Aí ele ia ungir 2 reis e um profeta no seu lugar. A caminhada é longa, meus irmãos. Nós temos que andar muito, nos agarrar ao Senhor. As lutas vêm, os propósitos vêm, porém nós temos que estar firmes no Senhor, firmes no pé do Senhor. Gostaria que você colocasse de pé no seu lugar. Aleluias. Quarenta dias de fortalecimento do Senhor. Momento de superação pessoal. Momento de superação pessoal. Oh Deus maravilhoso. Eu queria pedir licença para a pastora Marilson, não estou vendo ela, está aqui.